Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa origem, nossa história, nós os homens. Por que viemos ao mundo? Porque o mundo está assim. Aprendemos que pela história da Bíblia, pelos fatos evidenciados na Bíblia e por Deus, o espiritual foi criado antes do material. Afinal de contas, para nós seres humanos, o espiritual nunca foi criado, ele sempre existiu. O espiritual é Deus. Paulo disse que primeiro foi o espiritual e depois o material. Então, o espiritual, que é Deus, criou o que é material, o que é matéria, o que veio a existir. Criou o mundo, o universo, o cosmos, as estrelas, o sol, a lua, a terra, a natureza, os animais e os homens. Vimos que no ato desta criação houve uma diferença entre, por exemplo, os animais, a natureza e o homem. Todos foram criados do material, mas o homem não. O homem teve a participação do material, que foi do pó da terra, com o espiritual, que foi o sopro de vida, o espírito vindo de Deus. Deus soprou nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente. Com os animais não, já foram feitos do material alma vivente e tudo. Mas o homem não. O homem teve a parte espiritual. Por isso que em sua morte o corpo desce à terra, de onde ele veio, e o espírito volta para Deus que o deu. E a alma que foi criada, a personalidade do homem, aquilo que realmente nós somos, a junção do espiritual de Deus com o material, a alma irá para ser julgada. Vimos que esta grande diferença deu ao homem o termo e origem de imagem de Deus e sua semelhança, que ele dominou sobre o mundo sempre que o mundo se existiu. Deus deu a terra aos homens. Quando o homem desobedece, ele passa a ter agora a sentença de morte, tanto espiritual como vai morrer também, materialmente falando. E depois que o homem é expulso do paraíso, com Adão a sua desobediência, a grande conquista dele é retornar para o paraíso, é retornar àquela comunhão com Deus que ele acaba de perder com a desobediência. Sacrifícios de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão, Deus aceita o sacrifício de Abel, porém o de Caim Deus rejeita e tem os seus motivos. Caim fica irado, não pode descontar em Deus e mata seu irmão Abel. Então essa primeira tentativa de retorno fracassa. Depois dessa tentativa de retorno fracassar, Caim é amaldiçoado. Quando Caim é amaldiçoado, ele faz a sua geração separada da geração de Adão. Adão, através de Sete, seu filho caçula, tem a sua geração. Sangue não amaldiçoado. E Caim, que foi expulso e banido dali da região onde Adão estava e foi para a terra de Nod, tem o seu sangue amaldiçoado pela morte do seu irmão. Só que a sua maldição, a maldição de Caim, é uma maldição direta de Deus. Influenciou até no sangue dele. Então todos os descendentes de Caim que vieram, porque quando ele foi banido, que saiu de perto de Adão, ele saiu com suas irmãs. Porque Adão, além de Abel e Caim, teve várias filhas também. Sete, seu irmão que ficou, casou-se também com suas irmãs. E Caim levou uma de suas irmãs e lá se multiplicou e teve filhos e filhas, todos com sangue amaldiçoado. A geração de Caim, depois de muitos anos, se encontrou com a geração de Adão, que não tinha sangue amaldiçoado. Se juntaram e a corrupção foi terrível em todo ser humano. A Bíblia diz que é como se fosse um vírus que contaminou a humanidade toda, não tinha jeito, e a única solução foi o dilúvio, para parar com aquela geração maligna que se criou ali. No meio desta geração maligna estava Noé, justo pregoeiro da verdade, o único que ainda buscava a Deus. E através de Noé, na arca, Deus salva Noé, são 7 almas com ele, e depois o dilúvio, Deus faz uma nova raça de seres humanos descendentes agora de Noé. Esta nova raça é a tentativa da restauração do homem com Deus e a sua comunhão, retornar para o paraíso. Mas um dos descendentes de Noé, chamado Nirod, se rebela contra o governo de Noé, se rebela contra os 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, que são os 3 que povoam todo o mundo que nós conhecemos hoje. Região da África, região da Europa, região da Ásia,
são povoados por esses 3 filhos de Noé na multiplicação e encher a terra como Deus ordenou. E esse Nimrod se rebela, constrói Babel, que é a famosa Babilônia. Lá se cria a primeira religião do planeta. Lá se constrói a Torre de Babel, para que, se viesse o dilúvio novamente, eles se salvassem. A mentalidade do homem. Lá as línguas são repartidas, por isso que hoje a língua adâmica de Adão vai de Adão até a Torre de Babel. Na Torre de Babel as línguas são separadas e cada um fala a sua língua. Os povos se espalham pela terra e, com o passar de muitos anos, as cores mudam. Por isso que nós temos hoje muitas raças, tribos, línguas e nações. Não? A região da África, a pele ficou escura. A região da Europa ficou clara. A região da Ásia, Japão, aquela região ficou mais amarela, de acordo com a comida e o clima tropical da região. Durante vários anos faz com que a pele mude, a língua mude, dialetos mudem. Por isso que nós temos tantas diferenças hoje, mas tudo veio de um só. Certo? Então, após isso, após Nimrod, essa tentativa também da nova geração para se retornar para Deus é anulada. E o que é que vem agora? A chamada de Abraão, período patriarcal, pela fé, promessa. Depois de Abraão, vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Nesse período dos patriarcas, segundo os teólogos, também teve a história de Ló, patriarca Ló, que é aquele livro separado. Foi durante esses 3 patriarcas. Quando chega em Israel, ele tem os 12 filhos, são os 12 patriarcas que formarão as 12 tribos de Israel, que mais tarde formará a nação de Israel. Então, esses 12 filhos, um é levado para o Egito como escravo. Lá ele se consagra, passa muitas dificuldades, que é José, se torna governador do Egito, com a fome assolando lá em Canaã. Quando Deus chama Abrão, ele tira ele de Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia, Caldeia, e leva para Canaã. Lá Abraão fica peregrinando por aquela região de Canaã, que é onde Israel vai habitar, onde Israel vai morar. Lá ele tem Isaac, Isaac tem Jacó, Israel, seus 12 filhos, nesta região da terra da promessa, em Canaã. Quando José é governador do Egito, ele manda buscar Israel e seus 11 filhos, que é os seus 11 irmãos. Ele tira lá de Canaã por causa da fome e leva para dentro do Egito. No Egito eles se multiplicam, depois de cerca de 400 anos já é uma nação formada ali na terra de Gozem, no Egito. Com esta nação formada agora, Deus levanta Moisés, manda para o Egito, lança as 10 pragas, liberta o povo e tira o povo do Egito, para que o povo volte para a terra da promessa, a terra de Canaã, que Deus prometeu a Abraão. Durante os 40 anos, quando Moisés tira esse povo do Egito, estipulado, segundo estudiosos, mais de 1 milhão de pessoas saíram ali pelo deserto, foram até o Monte Horebe. No Monte Horebe chega a formação de 12 tribos. Lá se forma um exército. Lá se recebe a lei do Senhor, que é a constituição dessa nova nação que está nascendo. E lá se forma o grande santuário de Deus, com a arca do concerto, candelabro, os sacerdotes já ungidos. Então forma-se a nação propriamente dita. Ali deixa de ser as 12 tribos e forma a nação de Israel, uma identidade, um povo, uma nação. Só falta agora o local onde eles vão morar. Então ali do Monte Horebe eles partem com a nuvem de fogo durante a noite, indicando o caminho de Canaã, e a nuvem de dia, fumaça, nos céus, indicando o caminho durante o dia. E sai ali mais de 1 milhão de pessoas, uma nação móvel por todo o deserto, indo para Canaã. Eles não entram rápido em Canaã por causa da dureza do coração e porque o homem em si é mau, provam demais a Deus, provocam demais a Deus, reclamam de Deus. Está entendendo? Muito incrédulos o povo por causa disso. Passam 40 anos no deserto e aquela geração não entra. Os novos filhos deles que nasceram durante a caminhada no deserto, arrodeando o deserto até completar os 40 anos, toda aquela geração de pecadores contra Deus morre e os seus filhos assumem seu lugar agora. Então está ali Josué e o povo para entrar na terra de Canaã. Moisés sobe ao monte e é recolhido para Deus.
Seu corpo até hoje foi enterrado por Deus e ninguém o encontrou. Então estamos ali, recebemos agora, paramos lá no Monte Oreb, no período patriarcal, que foi até os 12 patriarcas, que foram os 12 pais que fundaram as 12 tribos, e formamos ali período da lei, quando Moisés recebe a lei, dá ao povo. O povo agora já é regido pela lei de Deus, para tentar este retorno, esta volta para Deus. Então está ali Josué, e antes de entrar na terra de Canaã, Josué diz a todo o povo: decidam agora a quem vocês devem servir, se aos deuses de Canaã, a qual a terra nós vamos entrar para habitar, ou se é o Senhor. O povo todo decide de servir ao Senhor e fazem juramento diante dos dois montes, Monte Eibo e Monte Gerizim, Monte da promessa e Monte da maldição. Monte da promessa, se cumprir os mandamentos e a lei de Moisés, receberão, as promessas serão cumpridas. Monte da maldição, se desobedecerem à lei de Moisés. E Moisés e José deixa bem claro: decidam hoje a quem devem servir. Por quê? Porque a decisão é do homem. Deus não obriga ninguém a servi-lo nem a seguir. O homem segue se quiser. Agora, se quiser seguir a Deus, tem que ser nas normas de Deus e não na sua. Você pode servir a Deus, você pode não servir a Deus, tudo bem. Deus aceita, direito seu de não querer servir a Ele, tudo bem. Agora, se quiser servir a Ele, não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito que Ele estabelecer, na lei dEle, da maneira dEle e como Ele determinar, e não do seu jeito. Então o povo decide sim, e eles entram em Canaã. E Deus dá um recado bem sério: estou expulsando essas nações de Canaã porque adoram outros deuses falsos, fazem sacrifícios horrendos, coisas abomináveis. Eles matam os filhos deles, oferecendo a seus deuses, cometem abominações, cometem pecados terríveis. Essas nações têm que ser tiradas daqui de Canaã. E vocês, o meu povo, irão habitar aqui. Portanto, não poderá deixar ninguém da outra nação e nem se poderão misturar com as outras nações para não abandonar o Deus de Israel. Israel entra com essa promessa, mas não cumpre a promessa de expulsar todos, deixa algumas nações lá ainda e se mistura com as outras nações e adoram outros deuses falsos, quebrando e quebrando e quebrando a promessa de Deus. Então, pela lei, com as constante quebra por parte dos homens, vem um período dos juízes, não é? Períodos que dentro da lei, em que Deus tentou essa restauração com o homem, mas o homem não tem jeito, porque o homem não consegue cumprir a lei. Só tem um homem que irá nascer, que irá cumprir a lei. Então, tudo agora da parte de Deus na lei aponta para o Messias. Os profetas começam a anunciar o Messias, porque não teve jeito, desde os primeiros sacrifícios de Caim, de Abel, até ali a lei, antes do nascimento de Cristo, o homem não consegue seu retorno. O homem não consegue quebrar a barreira de separação. Os sacrifícios de animais oferecidos, o santuário, o sangue só fazia cobrir. O povo voltava de novo ao pecado. O povo estava com Deus e depois voltava para o pecado. Não tinha jeito. E também o sangue de animais não conseguiam perdoar pecados, apenas cobri-los. O homem precisava de alguém que pudesse perdoar os seus pecados, de alguém que pudesse tomar o seu lugar, porque senão toda a raça humana estaria perdida. É quando no ano 1 da nossa história nasce o Senhor Jesus Cristo. Da nossa era cristã nasce o Senhor Jesus Cristo, que vai ser o autor e consumador da nossa fé. Vai ser o autor da nossa salvação. E através dele o véu se rasga de alto a baixo. As barreiras são rompidas. Aquela barreira que foi colocada no jardim do Éden, quando Adão desobedeceu
e Deus tinha contado todas as tardes com Adão e agora não tinha mais, né? Que agora através de orações e sacrifício é que Adão poderia ter contato com Deus. Antes era normal, como eu e você podemos conversar normalmente. Agora essa barreira foi quebrada. Chama-se a primeira barreira ainda, porque a restauração do corpo ainda vai acontecer. Apesar da parte espiritual ser restaurada com o sacrifício de Jesus Cristo, o perdão de todos os pecados, né? Por causa do sangue inocente que foi derramado em sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. Então nós podemos agora ir diretamente para Deus, orar. Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, foi dado a ele pela adoção o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, antes eram todos criaturas, e há muitas criaturas de Deus, mas filhos de Deus só pode ser aceito por adoção e quem aceitar Jesus Cristo como Salvador e decidir obedecê-lo. Não é só a boca, mas é os atos. Saber o que Jesus quer, o que Jesus não quer, o que pode fazer, o que não pode, o que ele ensinou e o que ele não ensinou. Saber de tudo isso vai fazer com que você siga o Senhor Jesus Cristo e se confirme como filho de Deus por adoção. Todos os outros que não aceitaram Jesus Cristo, que não seguem, são chamados de criaturas de Deus. Todos são criaturas, mas filhos só são aqueles que decidiram por Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida e decidiu obedecê-lo. Com isso se completa a primeira fase da nossa restauração e a segunda se dará no arrebatamento, quando nós teremos corpos sem pecados, sem corrupção, semelhantes ao de Jesus Cristo. Ali será tragada a morte na vitória. Ali será a restauração geral ao paraíso e ao contato com Deus. Com um corpo glorioso, nós poderemos chegar perto de Deus, conversar com Ele face a face. Com o corpo glorioso e a restauração, perdão de todos os pecados, poderemos finalmente fazer como Adão fez no Jardim do Éden, conversar com Deus pessoalmente e não através de oração. Será a restauração completa e final do homem. Que Deus nos abençoe.